Olá, pessoal! Eu quero trazer hoje aqui como tema disciplina. Esse assunto está tão em moda, mas na verdade é tão difícil para alguns de seguir. Eu gostaria primeiro que a gente começasse a conversar, mas o que é a tal disciplina? E para entender sobre disciplina e como aplicá-la, a gente precisa primeiro entender sobre hábitos. Afinal, é aí que tem uma ponte entre eles. Hábito é tudo aquilo que eu faço repetidas vezes, a tal ponto de que chega um momento que eu não preciso mais pensar sobre aquilo. Eu começo a agir de um modo automático. Por exemplo, se vocês pensar hoje de manhã ao acordar, você não teve que planejar, pensar de uma maneira racional qual é o jeito certo que você iria pegar e escovar seus dentes. Você já deve ter a essa altura uma maneira automática de realizar isso. Por quê? Porque o hábito é justamente essa memória consolidada, o qual nós temos muito pouca consciência para executar uma certa tarefa. Por esse mesmo motivo que os hábitos, e aí que está um grande equívoco das pessoas, a gente não muda um hábito. E aí que eu acho que é uma grande armadilha. A gente não perde um hábito, porque um hábito ele envolveu muitas repetidas ações que levaram a aprendizado. E para nós, seres humanos, é simplesmente uma tarefa impossível desaprender algo que você aprendeu. Uma pessoa não consegue, por exemplo, desaprender a ler e escrever depois que ela conquistou isso. Você não consegue desaprender a andar de bicicleta depois que você conquistou esse equilíbrio em cima da bicicleta. Então, o hábito, como é que a gente faz? A gente tem que transformá-lo, é a única maneira. E é aí que começa a disciplina. Então, a disciplina vai ser você justamente transformar um hábito automático para você. Para isso, você vai ter que repetir inúmeras vezes uma tarefa de uma maneira nova, da maneira como você deseja conquistar, para que aí sim você consiga ter um novo hábito, você consiga substituir um hábito antigo, que ou está sendo nocivo, prejudicial, ou perdeu o sentido para você, como por exemplo o horário de você acordar. Algumas pessoas, elas falam que elas gostariam de conseguir acordar mais cedo, e para elas é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque por muitos anos, por muito tempo, elas mantiveram um outro horário. Então, elas vão ter que aprender a acordar nesse novo horário. E para isso vai exigir uma disciplina. Não vai ser algo que vai vir naturalmente. Naturalmente vai vir aquele horário que ela já está acostumada desde sempre. Então, não, ela vai precisar repetir inúmeras vezes. É como se fosse uma construção de uma coisa. Imagina que você está querendo reformar uma parte da sua casa. A estrutura é muito boa, mas vai demandar um certo tempo e um esforço para que você consiga modificar aquela área já existente. E o que as pessoas, às vezes, elas se atrapalham também é porque justamente, como não vem de uma maneira automática esse novo fazer de uma ação, elas acabam falando que também elas estão sem vontade para aquilo. E elas acreditam que só quando tem muita vontade para fazer alguma coisa que você consegue mudar a realidade daquela situação. Isso é muito comum, por exemplo, com pessoas que querem modificar hábitos de alimentação, talvez passar a ter hábitos mais saudáveis, ou então o hábito de se exercitar. Como é uma tarefa muito difícil, que demanda muito esforço, elas acreditam que por não ter vontade, aquilo não é para elas, elas não conseguem, quando na verdade não é assim. Não conseguir são tarefas aquelas impossíveis. Por exemplo, você tentar erguer sozinha a geladeira que está na sua cozinha. Quer dizer que por mais que você tente repetidas vezes, você não vai conseguir sozinho alterar aquela situação. Diferente de um hábito. Um hábito é aquilo tudo que você repetidas vezes você consegue sim executar aquela ação. Tem mais ou menos a ver com a frase de um imperador que eu gosto muito, que é o Marcos Aurelius, que ele fala assim que na nossa vida a gente não tem realmente poder sobre os nossos fatores externos, mas a gente tem sobre a nossa mente. Então a disciplina, ela vem muito mais do que uma maneira rigorosa, ela é uma tentativa, ela é um esforço seu de adquirir uma nova aprendizagem sobre algo. É mais ou menos como você era criança e você precisava ir para a escola todo santo dia. Por quê? Para você adquirir aprendizagens. Para você ler e aprender, levou muito tempo. Letra cursiva, quando você precisou fazer repetidas vezes o caderno de caligrafia, era porque você estava adquirindo um hábito. A ponto de que hoje, adulto, você nem se lembra de todo o processo. Você faz isso de maneira automática. Você pega um papel e você simplesmente começa a rascunhar, escrever com muita naturalidade. Mas não foi assim. Precisou ter uma disciplina para se moldar, se construir
um novo hábito. Então, o hábito ele não é uma coisa impossível, porque justamente ele não é algo que você perca por aí ou que você ganhe de repente. Ele é uma construção. Hábitos se transformam. Por isso a importância da disciplina. Espero que tenha ficado claro para você, que te motive a você conseguir se disciplinar, seja lá qual for o novo hábito que você quer transformar e adquirir. E se fez sentido para você, deixe seu comentário aqui para mim, deixe seu like, encaminhe para quem você acha que possa ajudar e a gente se vê no próximo vídeo.